Fala galera, Noviti Mengão, sem enrolação vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Indireta para Sampaoli? Comemoração de Pedro deixa a web em dúvida e com várias hipóteses sobre o relacionamento dos dois. A vitória do Flamengo sobre o Bahia por 1-0 no Maracanã reacendeu a esperança dos rubro-negros para um possível título do Brasileirão. Isso, claro, contando com aquela secada no Botafogo. Com a demissão do técnico argentino Jorge Sampaoli, quem assumiu a equipe diante do tricolor baiano foi o interino Mário Jorge. O gol da vitória do Flamengo foi marcado pelo atacante Pedro, de pênalti, aos 15 minutos da segunda etapa. Mas o que de fato chamou a atenção foi a comemoração pós-gol. Ao celebrar o pênalti, Pedro levantou a camiseta do Flamengo e por baixo, havia outra camiseta com a seguinte escrita: Jesus é o suficiente. Após a comemoração, muitos torcedores levantaram a hipótese na web de que a camiseta mostrada por Pedro poderia ser uma suposta indireta para Sampaoli. Lembrando que na época em que os dois trabalharam juntos, segundo o GE, o atacante comunicou para pessoas próximas que Sampaoli o disse: "Você é muito religioso, tem que brigar mais." Confira alguns dos comentários na web sobre a comemoração. Na próxima rodada, dia 7 de outubro, o Mengão encara o Corinthians na Neoquímica Arena, às 21 horas. A intenção do time é embalar seguidamente rumo a vitórias, enquanto aguarda a diretoria resolver os próximos passos sobre quem será o próximo treinador do mais querido. Mostrou o vídeo e disse isso sem medo de errar. Ex-jogador não pipoca e diz o que pensa sobre lance polêmico envolvendo Bruno Henrique. O Flamengo voltou a vencer após 2 rodadas e entrou novamente no G4. O rubro-negro carioca superou o Bahia por 1-0 em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Pedro em uma cobrança de pênalti. E justamente a marcação dessa penalidade acabou rendendo duras críticas ao árbitro Sávio Pereira Sampaio. No lance em questão, o árbitro marcou aos 10 minutos do segundo tempo um pênalti de Gilberto em Bruno Henrique e vale destacar que o lance havia passado pela revisão do VAR. Mas este não foi o único penal assinalado por Sávio. Ainda no primeiro tempo, o dono do apito já havia marcado penalidade máxima a favor do Flamengo, porém após revisão do VAR, foi identificado que o lance ocorreu fora da área. O ex-jogador e apresentador Craque Neto criticou a arbitragem da partida e apontou falha na marcação do lance que culminou no gol e consequentemente na vitória do Flamengo no duelo contra o Bahia. Neto postou junto à sua crítica um vídeo do lance. Brincadeira marcar um pênalti desse. Se peidar, é pênalti. Se mijar, é pênalti. Se cagar, é pênalti. Tudo é pênalti para eles, detonou. Além dos lances de pênaltis, o árbitro de vídeo também foi responsável por alterar outra decisão de Sávio Pereira Sampaio. O árbitro havia aplicado cartão amarelo para Cano, mas o VAR entrou em ação e o jogador do Bahia acabou expulso aos 49 da partida. Não gostou. Felipe Luiz reprova a atitude da torcida do Flamengo no Maracanã. Em meio a um período conturbado para o Flamengo, com a saída de Jorge Sampaoli e uma temporada marcada por resultados abaixo do esperado, a torcida rubro-negra fez questão de expressar sua insatisfação durante o jogo contra o Bahia no Maracanã. A equipe foi taxada de sem vergonha pelos torcedores presentes no estádio, numa clara demonstração de descontentamento com o desempenho recente do time. Entretanto, o que se destacou nesse cenário de protestos foi a reação do lateral esquerdo Felipe Luiz. Conhecido por sua experiência e liderança dentro e fora de campo, o jogador não escondeu sua chateação com as manifestações vindo das arquibancadas. Segundo o repórter Richard Souza, que estava acompanhando o jogo e as interações dos jogadores, Felipe Luiz, após cumprimentar o técnico Rogério Ceni, abaixou a cabeça e fez um sinal negativo com a mão ao ouvir os gritos da torcida. O gesto revelou o sentimento do jogador, que parecia abalado e desapontado com a situação. O Felipe Luiz ouviu também. Ele tinha ido cumprimentar o Rogério Ceni e assim que a torcida começou a contar "tome sem vergonha", ele abaixou a cabeça e fez um sinal de negativo. Bastante chateado Felipe Luiz, relatou Richard. Meia do Flamengo, Gerson manda recado para Jorge Sampaoli. Em meio aos ecos da saída de Jorge Sampaoli, o Flamengo demonstrou sua força ao superar o Bahia com um placar de 1-0 no emblemático Maracanã. Mas após o apito final, todos os olhos estavam em Gerson, que falou sobre o tema com frases repletas de aspas que capturaram o sentimento geral. Ele começou: "É uma nova etapa. Temos um novo comando. O Flamengo não pode parar." Sua gratidão pelo ex-treinador argentino foi evidente, pois adicionou: "A gente agradece ao Sampaoli e à comissão, mas nosso trabalho tem que continuar." Ele prosseguiu mostrando o profundo respeito que tinha pelo seu ex-técnico. "Quem sou eu para falar se funcionou ou não? Tenho todo o respeito, carinho e admiração por ele, Sampaoli, por tudo que ele fez por mim. Mas temos que levantar a cabeça e seguir. É uma nova etapa. O que passou, passou. Temos que seguir porque o Flamengo não pode parar."
Gerson também fez uma menção à sua experiência com Sampaoli além das fronteiras brasileiras. Gerson, que também trabalhou com Sampaoli no Olympique de Marselha. Quando questionado sobre a recente partida contra o Bahia, Gerson sublinhou a essência da vitória, especialmente após algumas derrapagens anteriores. Foi uma vitória importante, precisávamos ganhar. Empatamos contra o Goiás e depois com o São Paulo. Empate que nos tirou o título. No meu modo de ver, fizemos uma boa partida, mas não conseguimos ser campeões. Finalmente, vale notar que na ausência de Sampaoli, Mário Jorge, responsável técnico do Sub-20, assumiu as rédeas. Rumores também sugerem que conversas estão em curso para trazer Tite ao clube. Mourinho não descarta trabalhar no Brasil, e Júlio César sugere o Flamengo como destino. José Mourinho animou alguns torcedores brasileiros. Durante uma transmissão, ao ser questionado se aceitaria trabalhar no Brasil, o técnico afirmou que não descarta a possibilidade. O fato de eu ter tido muitos jogadores brasileiros ajuda. A minha família ser apaixonada por férias no Brasil. Passei muitas tardes de férias aí. Nunca se deve dizer não. Nunca se pode dizer não. Aprendi a nunca dizer, desta água não beberei, declarou o ex-comandante do United. Ao lado de Mourinho na transmissão, Júlio César, ex-goleiro do Flamengo, se animou com a possibilidade e sugeriu um destino para seu ex-técnico dos tempos de Inter de Milão. Ver Mourinho treinar o Flamengo um dia seria um sonho, afirmou Júlio. Ídolo do Flamengo, Bruno Henrique é torcedor de outro gigante do futebol brasileiro. Aos 32 anos, o atacante Bruno Henrique é, sem sombra de dúvidas, um dos principais jogadores em atividade no futebol brasileiro. Multicampeão e ídolo do Flamengo, o camisa 27 tem sido o grande destaque do mais querido neste segundo semestre de 2023. Bruno, que também teve uma grande passagem pelo Santos, fazendo parte de um dos últimos grandes times do Peixe neste século XXI. No entanto, apesar de ter grande identificação com ambos os clubes, o atacante é torcedor de outro gigante do futebol brasileiro, sendo que nunca atuou pelo clube em questão. Segundo o renomado jornalista Jorge Nicola, o atleta é assumidamente torcedor do Atlético Mineiro. Nascido em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, Bruno é de uma família quase que inteira de atleticanos e herdou a paixão pelo galo de seus familiares. Há inclusive uma foto antiga que circula nas redes sociais, onde um jovem Bruno Henrique veste a camisa do time alvinegro. Curiosamente, o Galo é um dos times interessados em sua contratação para o ano de 2024, tendo em vista a iminente possibilidade de sua saída do Flamengo. O atacante Bruno Henrique, de 32 anos, segue com futuro incerto no Flamengo. Sem renovar com o Mengão, o atleta vem recebendo ofertas de diversas equipes do futebol brasileiro. Conforme apurado pela imprensa, o jogador tem, neste momento, propostas e sondagens de times do Brasil e do exterior. Ainda assim, o renomado jornalista Jorge Nicola salienta que a prioridade do jogador segue sendo renovar com o Flamengo, clube onde atua desde 2019. Entretanto, as primeiras propostas do Mengão para estender o contrato do camisa 27 não agradaram o jogador, que aos poucos começa a considerar um acerto com outra equipe. E você, torcedor, o que acha de Mourinho no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.